Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria, a alegria, a força, a presença do Espírito Santo esteja aí na sua casa, na sua família, esteja nesse dia que antecede o dia de Corpus Christi, dia todo especial que o Senhor preparou para nós, uma quarta-feira abençoada, quarta-feira de partilha, quarta-feira de nós mergulharmos na presença de Deus. Enquanto os irmãos vão entrando aí nessa live, a gente pode ir cantando um pouquinho, não é? Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Cante aí na sua casa. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer, quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vento do Espírito, sopra nesse lugar, refaz a minha vida, vem me renovar. Espírito, Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Espírito, Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Levanta os seus braços aí na sua casa e diga assim: vento do Espírito, sopra nesse lugar, refaz a minha vida, vem me renovar. Espírito, Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Vai cantando baixinho assim, olha. Vento do Espírito, sopra nesse lugar, refaz a minha vida, vem me renovar. Amém. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero acolher os irmãos que estão chegando nessa live. Ana Catarina, a paz de Jesus. Maíse Almeida, a paz de Jesus. Também o Bruno Pereira, a paz de Jesus. E todos os irmãos que já estão aí. Eu vejo aqui, 13 pessoas.
já na live, né? Então, já quero convidar você a deixar aí o seu comentário, o seu like, não é? E a compartilhar essa live com os seus contatos no Facebook, no Instagram, no Twitter, não é? Todos os seus contatos aí, marque os seus irmãos, convida os irmãos da sua família, do seu grupo de oração, da sua paróquia, para viver esse momento de graça junto conosco. É uma noite toda especial. Hoje nós iniciamos nessa live inaugural a nossa reflexão, nosso bate-papo, a nossa conversa sobre a renovação carismática católica. Esse livro tema para a renovação carismática, eu te constituí como sentinela na casa de Israel, do nosso querido irmão e amigo Vinícius Simões, presidente do Conselho Nacional da RCC Brasil. Vinícius já coordenou a renovação aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. É um irmão muito querido nosso, já teve muitas vezes aqui na nossa diocese. Então, nós vamos refletir. Se você quiser fazer alguma pergunta, quiser colocar também a sua contribuição, escreva aí nos comentários, não é que ao longo da partilha que nós vamos fazer, a gente vai então esclarecendo, tirando as dúvidas, fazendo esse bate-papo carismático, não é? Nesse mês. Hoje é especialmente na quarta-feira, mas a partir de semana que vem será terças e quintas-feiras, sempre às 20 horas. Terá sempre um irmão aqui para fazer esse bate-papo junto conosco. E hoje eu quero acolher com muita alegria nosso querido amigo e também irmão José Carlos, né, Braz, nosso irmão lá da paróquia de Santo Antônio da Prata, do grupo de oração Renovados em Cristo. Seja bem-vindo, Carlinhos. Amém, meu irmão. Boa noite. A paz de Jesus. Que bom. Podemos estarmos aqui e conversar um pouco sobre a paz de Jesus. A nossa essência. A paz de Jesus. Carlinhos, nesse momento inicial, você pode dizer de onde que você é, o que você faz aí na sua paróquia, qual é a sua atribuição dentro da renovação carismática católica nesse tempo, aí no seu regional? Sim. Meu nome é Carlos, né? Todo mundo me chama de Carlinhos, é como eu sou conhecido, né? Sou da paróquia Santo Antônio da Prata, grupo de oração Renovados em Cristo, há 11 anos. Fui resgatado há 11 anos, a partir de um batismo no Espírito Santo, de um seminário. E de lá para cá, eu fui conquistado por Jesus e estamos aí. Hoje, dentro do grupo de oração, né, faço parte do Ministério de Pregação e no nosso Regional 5, faço parte do Ministério de Formação. E é uma grande alegria podermos partilhar um pouco daquilo que é a nossa essência, daquilo que é de nós, né, da nova vida, né, do primeiro amor que eu consegui receber a partir deste encontro, neste grupo de oração. Então, é muita alegria. Vamos encontrar, com certeza, aqui alguns amigos, alguns irmãos, e é para nos aprofundarmos cada vez mais nesse tempo especial e privilegiado que nós temos. É com grande alegria que estamos aqui. Sou casado com a Márcia há 29 anos, sou pai do Marcos Vinícius e pai da Mayra. E é uma grande alegria estarmos aqui. Amém? Amém, Carlinhos. Seja muito bem-vindo, não é? Carinhosamente a gente chama o Carlos José Braz de Carlinhos, né? Um amigo que a gente tem, assim, um apreço muito grande. Eu tive a graça, não é, especial de participar dos primeiros seminários de vida que iniciou aí o grupo de oração do Carlinhos, né? Fui servo aí, uma alegria enorme, né? Que coincidência, eu nem lembrava disso, quando você começou aqui a partilhar, né? Então eu lembrei disso, né? Então, irmãos,
nós somos membros da Renovação Carismática Católica. Muitos irmãos, Carlinhos, que participam aqui, são de outras pastorais, de outros movimentos, e que se identificam com essa espiritualidade. Não é? Então, nós vamos partilhar um pouquinho, durante essas lives, e sobretudo nessa noite, sobre a importância da renovação carismática católica na vida da igreja, o que é a renovação carismática católica. Então, a gente vai partilhar um pouco, é um bate-papo que você que nos acompanha pode interagir, colocar sua pergunta, sua dúvida dentro desse tema tão importante que nós vamos tratar nessa noite. Carlinhos, fique à vontade, não é? A casa é sua para esse momento de bate-papo. Amém. Bem, eu gostaria de a gente dar início a partir lá no livro. Aí você pode acompanhar aí também, Joelson? Sim. Na página 75. O tema do livro, a gente já sabe, a live também já está colocando aí. Eu te constituí sentinela na casa de Israel, resgatando, guardando e propagando a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. E aí, é dado na palavra de Ezequiel essa moção, essa profecia do Senhor, que também é uma ordem. Eu acredito que seja uma ordem. Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. E a gente sabe muito bem que guardar, né? Guardar é proteger, é vigiar, né? É ter aquele cuidado, é ter, às vezes, a compaixão, né? É ter um apreço, né? Como que a gente tem aquela frase, a gente é responsável por aquilo que ama, né? Então, eu amo a RCC. Então, se eu amo a RCC, eu preciso preservá-la, eu preciso conservá-la, né? Porque lá foi o meu primeiro amor. E não só por causa de mim, pelo que ela me fez, mas o que ela pode fazer em muitas outras vidas. Então, eu queria partir já para que a gente pudesse pegar a palavra lá em Ezequiel 33, para que a gente pudesse ter a noção desse tema mais aprofundado. E você, meu irmão, que não está com a palavra, escuta atentamente, porque aqui pela tradução da Ave Maria, o primeiro título diz assim, restauração, e depois o subtítulo vem, nova missão do profeta. E diz assim, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos, Filho do homem, dirige-te aos teus compatriotas e dize-lhes, quando eu erguer a espada contra uma terra, e seus habitantes escolherem um dentre eles para ser sentinela, suposto que este homem, vendo chegar a espada, faça soar a trombeta para dar alarme à população. Todo aquele que escutar o seu som sem lhe dar atenção, e então vem a espada fazer com que ele pereça, esse homem é responsável por aquilo que lhe suceder. Ouviu o soar da trombeta e, todavia, não tomou precaução, é ele responsável pelo que lhe advier. Mas aquele que levou em consideração o alarme, esse terá salva a sua vida. Suposto
Ao contrário, que a sentinela veja vir a espada e não faça soar a trombeta, de sorte que o alarme não seja dado a gentes e que a espada venha a tirar a vida de alguém, este, é certo, perecerá devido à sua iniquidade. Mas eu pedirei conta do seu sangue à sentinela. Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu lhe transmitirás esse oráculo de minha parte. Se eu disser ao pecador que ele deve morrer, e tu não avisares para pô-lo de guarda contra sem proceder nefasto, ele perecerá por causa do seu pecado. Mas a ti pedirei conta do seu sangue. Todavia, se depois de receber tua advertência para mudar de proceder, nada fizer, ele perecerá devido ao seu pecado, enquanto tu salvarás a tua vida. Bem, irmãos, eu fiz questão de falar do título, porque o tema traz uma preocupação com o povo, ou seja, o Senhor tem uma preocupação em salvar vidas. Essa é a grande preocupação do Senhor, e ele escolhe profetas e dá missão, porque ele não quer que o pobre pereça, que o indigente, aquele que está lá à margem, pereça. E nem mesmo o pecador. Ele não quer. E aí, a renovação carismática recebe essa missão, assim como a igreja recebeu desde lá do Evangelho de Marcos, quando Jesus dá a ordem que a igreja precisava ir pelo mundo anunciando a boa nova, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que isso? Para que todos obtivessem a salvação. Então, quando nos constitui, e aí constitui a renovação de uma forma englobada, instituição, mas chama a cada um de nós. E foi providencial esse tema, essa profecia do Senhor, que é uma ordem, para que a gente possa, a partir desse mais 50 anos, para vivermos, resgatar tudo aquilo que ela já fez. Ou seja, pensando um pouco em 2000 anos que se passaram pela igreja, se não se tivesse feito isso, como seria a igreja? Será que existiria a igreja se não tivesse um zelo, se não tivessem profetas que anunciassem a boa nova, se não convocasse para um arrependimento, para uma atenção àquilo que Deus tem para oferecer? Será que essa igreja existiu? Quantos homens, quantas mulheres perderam suas vidas ou ganharam para que pudesse essa missão ir adiante? Então, o Espírito Santo já age desde Pentecostes. A renovação é chamada a propagar, a permitir que seja perene essa transformação a partir do batismo no Espírito Santo. E quando a gente fala da identidade, resgatar a identidade, né, de proteger, a gente vai logo lá, e aí eu gostaria aqui de só de pegar aqui um trechinho da nossa apostila da identidade da renovação, que fala da essência do chamado dela. Que diz assim:
Assim, é possível dizer que Deus vê a RCC não só como um espaço privilegiado para derramar de forma perene a graça de Pentecostes, mas também como um canal, um sinal, um poderoso instrumento para que a humanidade contemple, e mais que isso, vivencie o espetáculo de Pentecostes. A experiência impactante e vivificante de Pentecostes. Assim, a renovação carismática católica é particularmente chamada a ser rosto e memória de Pentecostes, para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor, nosso Deus. Vejamos, a importância da RCC não somente para o espaço do grupo de oração, logicamente é o espaço da onde é partida as conversões, mas para a humanidade. Ou seja, ela foi criada para propagar, para inundar o mundo com Pentecostes, com aquilo que Pentecostes pode fazer. Aleluia. E aí, a gente também dando continuidade aqui, a gente vai ver assim: sentimos-nos felizes, pois estamos bem no rumo do que o Papa Paulo VI bradou em sua audiência geral de 29 de novembro de 1972. A Igreja tem necessidade de seu perene Pentecostes. Amém. Tem necessidade de fogo no coração, de palavra nos lábios, de Aleluia. profecia no olhar. E lembramos-nos também ainda do nosso saudoso Papa São João Paulo II, que rogou ao Senhor na vigília de Pentecostes, em 29 de maio de 2004. Desejo que a espiritualidade de Pentecostes se difunda na igreja, como um renovado salto de oração, de santidade, de comunhão e de anúncio. Então, a dimensão do chamado da renovação é muito mais e extrapola os nossos grupos de oração. Os nossos momentos de oração, de louvor, os nossos momentos de ensino, de congressos, etc. Ela extrapola porque ela não pode ficar presa somente conosco. Ela precisa transformar nós para sermos transformadores lá fora. Porque a igreja tem o papel de transformar o mundo. E não somente aqueles que vão na igreja. E essa é a importância quando fala da restauração daquilo que verdadeiramente está contrário à vontade de Deus. Então, o Vinícius, na pregação dele no ECO, falava assim: renovação carismática, 50 anos estamos comemorando. E aí? Verdade. O que precisamos responder a essa pergunta? Vamos Carlinhos, dar continuidade para mais 50. Fala, uma coisa interessante que você trouxe aqui para nós, né, e um dado muito importante, né, que a renovação carismática católica ela se dá a partir de um grupo de oração, né? Você falava isso para nós e de fato é isso. A renovação carismática acontece dentro dessa dinâmica específica de um grupo de oração. E a partir do grupo de oração vai nascendo outras expressões. E como é bonito também, quando você trouxe essa palavra de Deus de Ezequiel, que fala justamente da sentinela. Qual é o papel da sentinela? O que uma sentinela faz? Nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia, nós estamos aprendendo a viver como essas sentinelas. E essa palavra, né, o Vinícius ensina muito aqui nessa palavra, que nós somos essas sentinelas,
nós servos dos nossos grupos de oração, que somos guardiões dessa identidade, justamente para proteger, para guardar, né? O que o sentinela faz? O sentinela, ele guarda, conforme você falou, ele protege, ele zela, e essa perspectiva de caminhar como renovação carismática a partir do grupo de oração faz a gente também voltar o nosso olhar para aquilo que é o nosso essencial, o nosso grupo de oração semanal. Vinícius diz ainda, nossos cenáculos de Jerusalém dos dias atuais. Então, achei muito interessante quando você traz essa reflexão da palavra de Deus, né? E também essa reflexão desse contexto da nossa identidade. A gente tem uma identidade. Então, quando a gente ouve, não é que é necessário nesse tempo, né, certamente você vai falar, mas é um tempo de resgatar a nossa identidade, só se resgata aquilo que algum dia a gente perdeu pelo caminho, não é? Então, acho que é muito interessante e pertinente isso que você traz e reflete conosco. Até esse ponto que você fala aqui, transcorridos o tempo jubilar, né, aquela celebração bonita dos 50 anos, e agora? O que a gente vai fazer enquanto renovação carismática? E agora, Carlinhos? Passou os 50 anos, aquela celebração belíssima com o Papa Francisco, no Circo Máximo, em Roma. Muitos puderam acompanhar pelas mídias sociais, outros tiveram a graça de estar lá. Né? E agora? Depois, nós estamos já na era pós-jubileu. E agora? E assim, também tivemos a oportunidade de estar juntos lá na Canção Nova, né, em 2017, que foi os 50 anos mundial, né, e comemoramos lá, e é belíssimo quando a gente vai relembrando o que nós éramos, né, e às vezes, no decorrer do nosso caminhar, algumas coisas vão se perdendo, aquilo que você estava já dando uma cutucada, né, falando sobre questões, porque eu só resgato aquilo que eu tenho, que eu tinha, Sim. E eu perdi. O que eu perdi? Né? Então, o grupo de oração é o lugar privilegiado, e eu costumo muito dizer isso, quando eu sempre tenho oportunidade. Eu, no grupo de oração, eu começo dessa forma. Quando eu estou conduzindo. Aqui é o lugar privilegiado, onde o Senhor cumpre a promessa dele. E qual é o cumprimento da promessa de Deus? Batizar-nos com o Espírito Santo. Todo aquele que pedir, todo aquele que aceitar ao apelo do Senhor, vai receber o cumprimento dessa promessa. E foi ali que é o meu primeiro amor. E aí eu queria falar assim, ninguém ama quem não conhece. É ou não é, João? Tinha como você casar com a sua esposa sem a conhecê-la? Como você pode amar uma pessoa sem conhecer? Se bem que atualmente nas internet a gente vê casamentos, amores, apenas pela internet, né? Essa é uma realidade mundial, mas nós somos diferentes. Para amar alguém, eu preciso conhecê-la. E aquele que a gente conhece e que ama, a gente não esquece. A gente não esquece. Por isso que eu falava do cuidar daquilo que nós somos responsáveis. Daquilo que nós somos responsáveis. Então, eu só amo aquilo que eu conheço. Então, o meu primeiro amor estava lá no grupo de oração, quando eu comecei e tal, mas às vezes ele se perde por outros sentidos de amor, ou por outros sentidos que às vezes a gente pensa seres espirituais, e aí a gente perde. E aí a gente enxerta outras coisas dentro desse nosso viver no espírito, e aí
a gente perde a essência daquilo do primeiro amor, daquilo que nós fomos chamados. Né? Então, Deus nos coloca uma grande responsabilidade. E já nos coloca há muito tempo. Mas hoje, através desse livro, e a partir dessa reflexão desse tema, e a partir desse tempo novo, jubilar, que é um tempo novo, agora é mais 50 anos. Um tempo pós-jubilar, não é um tempo pós-jubilar, verdade. A gente precisa refletir sobre a nossa missão. Somos responsáveis por aquilo que amamos. Ou seja, eu, você, pessoas transformadas dentro desse movimento, a partir de um batismo no Espírito Santo, pessoas renovadas, pessoas convertidas, pessoas com comportamentos diferentes, precisamos assumir cada vez mais essa missão de profeta, de sentinela, de se colocar diante. Lembrando também essa passagem que tem, quando o Senhor fala, a terra está entregue às mais diversas injúrias, a terra está perdida. E aí o Senhor fala, procurei alguém que se detivesse na brecha. E o Senhor tem procurado quem se detém na brecha para interceder por essa humanidade. Assim como Ló intercedia por aquela cidade que iria ser destruída. Ou seja, somos sentinelas para isso. Quantos irmãos e irmãs nossos precisam ser convertidos? Quantos irmãos precisam conhecer Jesus? Quantos irmãos nossos já passaram pelo nosso movimento e estão perdidos? Verdade. Carlinhos, uma coisa interessante que, né, até os irmãos que estão aqui participando conosco, você pode interagir, colocar aí a sua pergunta, a sua dúvida, né, nesse momento inicial. O que me chama a atenção, né, na introdução desse livro tema, que fala assim, olha, tem essa palavra do profeta Joel, no capítulo 2, de 23 a 24, que é a que contextualiza esse mover profético, que diz assim, alegrai-vos, filhos de Sião, e rejubilai no Senhor vosso Deus, porque ele vos dá as chuvas de outono no tempo oportuno, e faz cair chuvas copiosas sobre vós. As chuvas do outono e da primavera como antes, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo novo. E aí, essa profecia do profeta Joel foi aprofundada, não é? Foi assim, foi feita uma leitura orante, um esmiuçar da palavra de Deus durante um encontro. Carlinhos e demais irmãos, esse encontro foi um encontro para preparar o jubileu de ouro da renovação carismática católica. E esse encontro foi denominado Consulta Profética Internacional, que foi promovido pelo ICRIS, né, o antigo Escritório Internacional do Serviço da Renovação Carismática Católica. Então, essa consulta profética, ela, né, depois foi transformada. E o Senhor falou nessa consulta profética ao coração dos irmãos do Conselho Nacional que lá estavam em 2013. Então, a partir dessa palavra, liderança não só do nosso Conselho Nacional, mas do mundo inteiro, foram convencidas pelo Espírito Santo que algo novo, renovador, algo maravilhoso e sobrenatural estava para acontecer no seio da renovação carismática católica e através dela para o mundo inteiro. Então, veja, líderes do mundo inteiro, inclusive uma parte de irmãos do Conselho Nacional estavam lá, receberam essa moção de Deus, essa inspiração, esse mover profético, e essa liderança começou então a aprofundar nessa palavra,
nessa temática. Eu achei isso tão interessante, Carlinhos, e demais irmãos, porque aí a Michelle Moran, então, na época, presidente do ICRIS, ela teve o seguinte discernimento, não é? Falando desse mover. Nesses quase 50 anos de existência da renovação carismática no mundo, passamos pela chuva de outono. É uma chuva própria para quê? Para semeadura, para semear, para evangelizar, para anunciar, para propagar a graça de Deus. Mas agora, dizia ela, o Senhor derramará a chuva da primavera, a chuva que possibilita a colheita. Tal discernimento veio a se confirmar por uma profecia. Não é essa profecia? O Senhor deu essa profecia na vigília de Pentecostes, em vista da celebração, onde celebrávamos o jubileu de ouro da renovação no mundo no circo máximo. Então, olha que coisa interessante. Eu vou ler a profecia, porque é algo tão rico que o material traz aqui para nós, não é mesmo, Carlinhos? Fala assim, olha, o Senhor falou nessa profecia. Essa profecia foi usado como canal da graça de Deus a Pat Mansfield, uma das pioneiras da renovação a nível de mundo, não é? Ela estava ao lado do Papa Francisco e o Senhor deu a ela essa palavra de profecia, porque o Papa também estava participando dessa vigília. Levantem os vossos olhos e vejam que os campos estão brancos e prontos para a colheita. E se vocês me obedecerem, se obedecerem à inspiração do meu espírito, vocês ainda verão infinitamente mais do que possam pedir ou imaginar. Vocês também verão o poder do meu espírito descer sobre toda a raça humana. Eu lhes digo, os campos estão brancos para a colheita, mas eu preciso da vossa obediência, preciso da vossa docilidade, preciso da vossa fé. E então vocês ainda verão maravilhas que surpreenderão infinitamente mais do que vocês possam pedir ou imaginar para a glória do meu nome. Essa profecia, Carlinhos e demais irmãos, o Senhor deu no dia 3 de junho de 2007, lá no Circo Máximo, em Roma. Veja, em 2013, o Senhor convocou... Estou sem áudio. Em 2013... Estou sem áudio. Carlinhos, é o seu telefone. É você aí. Então, em 2013, o Senhor deu essa moção à renovação carismática, deu esse mover à renovação e deu esse mover à renovação carismática em 2013 às lideranças do mundo, e em 2017 o Senhor confirma no Circo Máximo aquilo que Ele quer para toda a liderança da renovação carismática católica no mundo inteiro. Então veja que beleza, né? Nessa partilha que nós estamos fazendo, a conexão do Carlos caiu, mas já já ele volta. Olha que importância que o Senhor está chamando a renovação carismática católica a nível de mundo, a nível de Brasil, a aprofundar a espiritualidade, a aprofundar dentro dessa temática e dentro dessa dinâmica. Consegue nos ouvir, Carlinhos? Não estou ainda ouvindo. Eu estou ouvindo o barulho que você está fazendo aí. Né? De repente sai e tenta voltar para a live novamente. Porque eu estou te ouvindo. E eu estou ouvindo o barulho que você está fazendo aí, mexendo. Então é melhor você sair da live e voltar.
vou sair e vou entrar de novo. Isso. Então, irmãos, enquanto o Carlinhos tenta voltar aqui com a conexão, você pode deixar aí a sua dúvida, a sua pergunta, não é, desse primeiro momento aqui de partilha que nós estamos fazendo, né, sobre a renovação carismática católica, esse aprofundar. Após esse... a gente fazia essa pergunta, né? Nós estamos num período pós-jubileu. Nós fizemos aqui um dado histórico, o que aconteceu com as lideranças mundiais lá em Roma, o que aconteceu com as lideranças mundiais lá em Belém, em Judá, na consulta profética. Então, nós podemos ver que está sendo feito um caminho para que a gente possa aprofundar e resgatar essa experiência carismática na nossa vida pessoal e na nossa vida comunitária, não é? Você nos ouve agora, Carlinhos? Meu áudio entrou agora, legal. Amém, glória a Deus. Voltou. Você falava sobre? Falávamos sobre as lideranças em 2013, não é, a consulta profética em Jerusalém, e após essa consulta profética, em 2017, no Circo Máximo, o Senhor deu uma profecia a Pet, não é, que está aí até no nosso livro, na página 16, e a partir daí começa dentro do movimento uma reflexão, já preparando pós-jubileu, aquilo que o Senhor quer e tem para nós carismáticos. E aí, Carlinhos, transcorridos esse tempo jubilar, e agora? O que a gente faz? Passou o jubileu, passou esses 50 anos, e agora? É só saudosismo ou o Senhor tem mais coisas para fazer em nós, nos nossos grupos de oração e a partir de nós? Com certeza, espera muito mais de nós. Uma grande questão é a gente ficar simplesmente, realmente, do jeito que você falou, no saudosismo, né? E esquecermos que o nosso papel, e assim, é muito interessante porque, assim, quando eu entrei na renovação, né, uma coisa que me ensinaram como servo, o que eu precisava fazer? Aí, e até foi o Beto Glória, ele falou assim, o que você tem que fazer num grupo de oração é apresentar Jesus para as pessoas. Jesus Cristo, não o histórico, Jesus Cristo ressuscitado. Eu nunca mais esqueci isso. Por quê? Se eu apresento Jesus para o meu irmão, e ele, a partir dessa apresentação, ele tem um encontro pessoal, a sua vida não tem como ser a mesma. Ou seja, quem tem Jesus tem tudo. Então, eu tenho que continuar, eu tenho que dar continuidade, porque eu não posso ficar somente com a graça para mim. Essa graça eu preciso partilhar. Eu preciso proclamar tudo aquilo que Deus fez na minha vida, que me transformou, que me resgatou de uma vida que eu tinha, que eu vivia preso, e eu preciso proclamar isso, eu preciso transcender isso para outras pessoas. Então, o servo é chamado para isso. Então, essa expectativa precisa dar continuidade, porque senão a gente vive essas situações e a gente vai sendo como aquela palavra que a semente caiu e os espinhos, as preocupações do mundo, vai atrofiando aquela semente e ela não produz. E vai fazendo com que ela fique tímida, que ela que recebeu a água e tudo, mas ela começa nas preocupações a se atrofiar. E aí, o chamado que ela tem de ser profeta, de ser missionário, né? Acaba por ali. E aí eu fico só naquela expectativa. Poxa, foi muito bom, cara, quando eu recebi o batismo. Foi muito bom quando eu transformei a minha vida. Foi muito bom. Foi. Mas precisa ser. Vidas precisam ser alcançadas. Enquanto nós, a igreja,
enquanto a igreja não propagar Jesus Cristo, a boa nova de Jesus Cristo, Jesus não vem. Ele está contando quantas almas ele precisa. Então, é a ordem que a gente tem. E aí, é assim, às vezes, a gente tem a impressão de que o mal é muito maior do que o bem. Às vezes a gente tem a impressão que os nossos grupos de oração estão vazios e não está acontecendo o Pentecoste. Mas é engano nosso. Está acontecendo, mas precisa muito mais. Precisa se acelerar mais e assumir essa profecia de Deus para aquele nosso chamado. Então, assim, se cada um pensar nessa forma, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Eu vou contar uma experiência que a gente fez nesse último nosso seminário de vida no Espírito Santo, no nosso grupo de oração, no ano passado, que nós tivemos a oportunidade de ter várias pessoas no seminário de outras pastorais da nossa paróquia. E foi ótimo, foi maravilhoso. E podemos colher fruto, porque aquilo que foi propagado, aquilo que foi vivenciado no seminário de vida no Espírito Santo, está servindo para aquelas pessoas viverem dentro das pastorais dela. Amém. Então, Amém. isso foi tremendo. Assim, foi um fruto que eu colhi, assim, pelo menos no meu cenáculo, maravilhoso. Outra coisa maravilhosa, as pessoas estavam com dificuldade de pegar a palavra e manusear com a palavra, de saber aquilo que Deus está falando. E aí, eu falei assim, olha, faz dessa forma, como a gente faz na Lectio Divina. Olha o texto, ora no texto, o que Deus está falando para você? E aí, a menina até falou assim, poxa, eu achei tão maravilhoso isso, que hoje, todo dia, eu faço a leitura daquela forma, porque agora eu consigo entender. E aí eu consigo dar resposta. Então, veja, como aconteceu isso? Isso foi antes do batismo no Espírito Santo. Antes do batismo dela ser batizada no Espírito Santo, ela já estava com a mente aberta para a palavra de Deus, como ela estava trabalhando isso. E é assim que a gente vai sendo sentinela, é assim que a gente vai se colocando na brecha para que muitos outros façam a mesma experiência que nós fizemos. Então, essa é a expectativa? A expectativa é essa, de melhorar cada vez mais e de buscar cada vez mais. Porque não só ser um rosto, mas viver plenamente Pentecoste. Ser o perfume que exala em qualquer lugar que a gente for. Quando a gente dava as formações aqui no mundo, fala. É muito interessante isso que você está falando, pegando assim um gancho no que você coloca, porque é uma coisa assim que a gente observa, né? O Papa Francisco, né? Quando a gente ouve Vinícius falando, e agora a RCC, transcorridos os tempos dos 50 anos, o que a gente vai fazer no pós-jubileu? E aí o Papa Francisco, Vinícius cita isso, né? A renovação carismática católica, pedido do Papa, deve compartilhar com toda a igreja a graça do batismo no Espírito Santo. E é um testemunho concreto que você está trazendo aqui, né? Porque o seminário é uma porta aberta, não é fechado só a nós, que somos membros efetivos de um grupo de oração, mas pastorais, movimentos, e as pessoas estão vivendo essa vida renovada, batizada no Espírito Santo, lá na sua pastoral, tendo contato com a palavra de Deus, né, tendo a sua vida renovada. Então, um dos pilares, né, a gente pode dizer assim, um dos pontos pós-jubilar que Vinícius nos convoca a viver, e a renovação é convocada a viver a partir disso, melhor dizendo, né, a partir dessa inspiração que o próprio Senhor convocou a renovação, a compartilhar com a igreja inteira a graça do batismo no Espírito Santo, sabe? Essa marcha missionária
que também isso é um exercer missionário, porque naqueles pequenos grupos, nos cenáculos que se formam, ali a gente cria um ambiente familiar, onde a gente partilha a nossa vida, partilha a palavra, e também a gente começa a observar o crescimento daquela ovelha, como nós que fomos pastoreados no seminário de vida, não é? E é tão importante, quando acabar esse tempo de quarentena, de isolamento social, quando os nossos grupos voltarem a acontecer nas nossas paróquias, aonde houver um seminário de vida no Espírito Santo, você, meu irmão, que nos acompanha, procure vivenciar um seminário de vida durante 9 semanas, né? A pregação da palavra, o grupo de partilha, as vivências que a gente faz durante a semana, tudo isso é para provocar essa experiência pessoal que o Carlinhos está trazendo para nós. Então, isso também, Carlinhos, é um fruto já pós-jubilar, né, que a gente pode dizer assim, é um caminho que nós estamos resgatando, porque muitos já faziam, mas muitos que ainda não faziam já têm esse pano de fundo. Qual é a minha missão enquanto carismático? Evangelizar, tornar todo cristão, toda cristã evangelizado, porque nós sabemos que existem cristãos que não são evangelizados. Então, a partir do nosso testemunho, a partir da palavra e a partir dessa estratégia poderosa que são os nossos grupos queridos e amados, grupos de oração, não é? Quando às vezes a pessoa pergunta, né? Os papas já falaram o que esperam da renovação, né? Que é a propagação de um Pentecoste perene, né? Constante e tudo. Eu estava lembrando lá da festa no Jubileu, na missa de encerramento lá em Aparecida, que Dom Orlando falava o que a renovação trouxe. Sim. A renovação trouxe a Bíblia na mão, porque até então só os nossos irmãos evangélicos andavam com a Bíblia na mão, não é verdade? Então, normalmente, quando você olha para uma pessoa com a Bíblia na mão, hoje, se ele é católico, normalmente, não estou dizendo e nem menosprezando pastorais, etc., etc., não estou falando isso, mas tem uma grande possibilidade de aquele ser um católico carismático, né? Porque ele está com a Bíblia na mão. E assim, a gente não tinha esse costume. Mas a gente não tem esse... eu carrego a Bíblia porque eu sou da renovação. Não. Mas a primeira característica de uma transformação de vida é um amor incondicional pela palavra de Deus. Eu coloquei no meu Face, porque estava nas lembranças minhas, né? E aí eu coloquei de novo para relembrar que o Frei Raniero Cantalamessa, falando da conversão dele, eu coloquei lá no meu Face, acho que está lá no meu story, da conversão dele. E assim, ele falava de um amor pela pregação, porque ele era um professor e falou, não, eu não quero mais, eu quero agora pregar a palavra de Deus. Um amor que nasceu dele. E aí eu lembrava também lá no Jubileu, né, que Monsenhor Abib falava que ele tinha, que ele queria para um retiro e o chefe, o Monsenhor lá, que era o responsável lá, o diretor espiritual dele, não deixou ele ir e tal. E ele tinha uma controvérsia, um problema que fazia com que ele não rezava. E aí ele falou assim, como pode um sacerdote, veja bem, não é nem um cristão qualquer, um sacerdote não rezar. Não rezar. E ele tinha esse problema por conta dessa adversidade que ele teve com o seu diretor espiritual. E aí, a partir dessa transformação dele de vida, daquilo que converteu ele passou a ser uma pessoa orante. Então, assim, a renovação, o intuito dessa transformação é o amor pela palavra,
é a oração. Mas tudo isso brota por conta da transformação. Não brota simplesmente porque eu sou da renovação. Sim, Mas sim. simplesmente porque eu fui transformado. E eu preciso ser testemunho disso, como você é, e eu sempre preciso falar daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que transformou. Poxa, eu era assim, e Deus me fez assim, e Deus me mostrou assim. Não, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu preciso. Então, ter atenção, qual é o meu papel? Qual é o meu papel nesse pós-jubilar? Qual é a minha perspectiva? Quando a gente pega, se você pega alguns documentos que vão falar lá está escrito aquilo que se pede, mas o que eu quero, o que eu preciso fazer, né? Isso é uma indagação que vai no decorrer. O que eu preciso fazer mais? Sim. Ainda é pouco. O que eu preciso fazer mais? Ainda é pouco, né? Eu Uma não coisa que me consegui chama ler atenção, aquele Carlinhos, coisa que você colocou. uma coisa que me chama atenção aqui, né? Ele diz assim: cabe a nós resgatar. Estou sem som. O Sem Valmir áudio. diz assim: olha, cabe a nós resgatar a nossa identidade na renovação carismática e irmos ao encontro dos irmãos ou desanimados. Temos que, essa é a nossa missão. Nós, diz ele, nós que somos servos de grupo de oração. Né? Então, Valmir acrescenta isso. Então, irmãos, olha que coisa interessante, não é? A gente fala dessa partilha, desse entusiasmo, desse período pós-jubilar, e aí Vinícius fala assim para nós aqui no nosso material, no nosso livro. Vinícius diz assim para nós, olha, portanto, é tempo de nos colocarmos e colocar também toda a renovação carismática, a saber, movimento eclesial, grupos de oração, dioceses, estados, país, na perspectiva desta colheita. Durante os primeiros 50 anos, recebemos chuvas para a semeadura, para a plantação, para fincar as estacas, para o fortalecimento espiritual. Agora chegou a hora das chuvas para a colheita, isto é, a chuva para o amadurecimento desses frutos. Justamente o que o Carlinhos estava partilhando. Aconteceu conosco, um encontro pessoal, impactante, mudou a nossa vida, mudou a nossa história. A gente ficou apaixonado por Jesus, pela palavra, pela igreja, pelo magistério. Agora, esta chuva é uma chuva para o amadurecimento dos frutos, para uma santidade derradeira, para ganharmos robustez, força, parresia, dinamismo, coragem, missionaridade, frutos, um novo entusiasmo. Porque mesmo nesse período de pandemia, mesmo nesse período de caos social que todos nós estamos vivendo, é possível evangelizar. E nós estamos sendo introduzidos nesse caminho, a partir, porque nós somos o povo pós-jubileu, não é o povo que está vivendo esse pós-jubileu. E aí, outro dado, Carlinhos, que eu achei interessante que o Vinícius reflete aqui conosco, não é? Ele diz assim, olha, a exemplo do servo, o profeta Eliseu, é preciso ter visão espiritual para ver que os campos estão brancos e prontos para a colheita. Porque quando a gente ouve, não é, Carlinhos, uma profecia como essas, levantem os vossos olhos, os campos estão brancos para a colheita, a profecia de Deus. E quando você olha para a nossa realidade, uma realidade difícil, pessoas que estão perdendo seus empregos, pessoas que estão vendo seus familiares, muitos que estão sendo contaminados por essa pandemia, pessoas que estão vivendo em extrema pobreza. E aí como é que a gente consegue ver
que esses campos estão brancos para a colheita. E aí o Vinícius diz uma coisa interessante, que ele fala assim, na pregação do Enfer, ele falou isso: gente, eu não estou conseguindo ver esses campos brancos. E aí, imediatamente, o Senhor falou no coração dele que para ver esses campos brancos para a colheita, é necessário ter visão espiritual. É preciso ser homem e mulher de vida espiritual. E outro dado interessante, Carlos, que ele fala assim, ó, isso porque na contramão deste tempo novo que já surge e que só pode ser enxergado com olhos espirituais, você que nos acompanha pode ter escutado por aí alguém dizendo assim: ah, a renovação carismática católica está acabando, está minguando, está murchando, perdeu a visão. Com a vênia devida, Vinícius diz, quero dizer que cabe a nós que somos membros desse movimento, e mais especificamente, ele ainda fala assim, mais especificamente as lideranças do movimento eclesial, a saber, coordenador de grupo, coordenador de ministério, coordenador de diocese, membros de equipe, servos, a reagir a esse espírito de derrotismo, como guardiões que somos da identidade. Nós somos guardiões da identidade. E como guardiões, a renovação carismática católica nunca esteve tão viva quanto neste tempo pós-jubilar que estamos vivenciando. Não é, Carlinhos? Então eu achei isso tão providente, né? Tão bonito isso que o Senhor inspirou no coração do Vinícius. Nós somos profetas da esperança. Não é? Tá difícil, mas vai melhorar. Você acabou de trazer um testemunho aqui da eficácia do seminário de vida que está dando fruto até hoje na vida de irmãos e irmãs que têm contato com a palavra de Deus. Não é? Olha que beleza isso, não é? Porque o chamado é para todos, né? Então, assim, ela, dentro da pastoral dela, que ela atua, ela vai trabalhar aquilo que ela foi tocada pelo Espírito Santo, né? E assim, essa ação não está só no nosso âmbito, mas ela precisa sair do nosso âmbito e tocar mais pessoas e tocar outros ambientes. Porque o que o Senhor quer é que se propague a boa nova lá fora. Fala, meu irmão. Eu acho que é aí que tá o grande desafio, nisso que você coloca. Não é? A gente precisa entender isso que o Papa está pedindo, não é? E aí é uma pergunta que eu também faço para você. Como que a gente faz, né, nesse tempo que a gente está, para compartilhar com a igreja inteira a graça do batismo no Espírito Santo? Você deu através do seminário de vida do Espírito Santo, foi um caminho, mas é só em outras ações que nós, como carismáticos, compartilhar com a igreja. Eu perdi seu áudio. Que não sabe ainda que ele está ressuscitado, que ele opera no nosso meio, que ele age no nosso meio. Como que a gente faz isso? Olha, quando você estava falando sobre a questão do tempo que estamos vivendo, dessa pandemia e tudo, né? Muitas pessoas podem se desesperar. E aí levam a outras pessoas a perderem o ânimo do chamado. Sim. O ânimo, né, da missão que nos é dada. Né? O Senhor dá uma missão para a igreja, a renovação é igreja, ela tem essa, e aí nós é que vamos tocar essa missão. Veja bem, eu estava percebendo, assim, nós estamos vivendo com live e tudo. Esse tempo que nós estamos dedicando a olhar
para o celular, para o notebook, que seja, o tablet, né, como estamos fazendo agora. Esse tempo antes da pandemia, quando estava tudo normal, aonde nós estávamos? Estávamos gastando o nosso tempo com o quê? Né? Então, Verdade. hoje nós podemos perceber e descobrimos uma grande ferramenta de propagar aquilo que nós fomos chamados. Né? Ou seja, nós estamos fazendo essa live, como já tivemos, né, aquele estudo sobre o batismo no Espírito Santo, nós tivemos vigília, né? Nós estamos tendo grupo de oração, lives oracionais, coisa que nós não tínhamos. E aí, como a gente pode, nesse tempo, ser esse missionário que o Papa tanto pede, essa igreja que sai ao encontro. Eu preciso botar a cara na frente. Mas a partir da minha conversão, do meu testemunho. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, somos levados por um desânimo, por um abatimento espiritual, físico. Somos, às vezes, limitados por tanta negatividade que a gente vive. Às vezes, até mesmo dentro da própria igreja. Às vezes, até mesmo dentro da própria igreja. Então, só a intimidade com o Espírito Santo pode fazer com que a gente tenha esse ardor. Porque eu vou falar, eu vou contar para vocês o seguinte. Eu sempre fui da igreja. Minha família é toda da igreja. Né? Meu pai foi um dos primeiros ministros aqui do batismo na minha comunidade. Meu pai já faleceu. E eu sempre fui da igreja. Crismado, tudo. Eu voltei para a igreja, depois de um bom tempo afastado, por conta de encontro de casais com encontro de casais com Cristo, SCC. E fui trabalhando, fui andando, tal. Então eu estava dentro da igreja, cheguei a ser testemunha qualificada no matrimônio durante muitos anos. Depois fui ministro da palavra. Participei do movimento de cursilho. Era de grupo que aplicava curso para noivos, né? Enfim, eu tinha uma vida ativa dentro da igreja. Mas eu não era convertido. Como é que pode isso? Então, às vezes, a gente está vivendo isso e a gente está numa atividade muito grande dentro da igreja. Né? E aí, como eu estou lembrando agora da palavra do Vinícius. Poxa, tem grupos maravilhosos, tem louvor, tem tudo. Mas não é um grupo de oração conforme ele precisa ser. Né? Então, aí, o que acontece? Eu estava dentro da igreja, eu estava tudo isso, mas estava igual o Felipe. Quando eu leio aquela passagem, eu lembro logo de mim. Ou seja, Felipe fala para Jesus, mestre, mostra-nos o Pai, para isso já está bom para a gente. E Jesus fala para Felipe, Felipe, há quanto tempo tu andas comigo? Quem me vê, vê o Pai. Quem vê o Pai, me vê. Então, era mais ou menos isso. Então, eu só pude abrir a minha visão a partir do batismo no Espírito Santo. E de uma constante luta para eu continuar vivendo isso, porque não é fácil hoje. Não é fácil hoje, com tantas oportunidades, com tantas coisas acontecendo no mundo, para que eu me distraia. Não é fácil a gente viver isso. Não é fácil. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me escutando aí, não só você que é da renovação carismática, tá? Mas você que é de outra pastoral, ou você mesmo que está passando aí e achou interessante a live. Meu irmão, minha irmã, só o Espírito Santo é capaz
de me mostrar, de fazer eu enxergar aquilo que é para colher, que eu não estou conseguindo. Ele está falando para mim, Amém. olha lá, ó, tá vendo? Aquilo ali é para você coisa, mas eu falei, eu não estou conseguindo enxergar. E é só essa intimidade com ele, é só a busca constante, caindo, levantando, pecando, se confessando, buscando essa intimidade com ele, que eu vou poder ser aquilo que, primeiramente, Deus quer. Ser um missionário, ser uma pessoa que possa resgatar almas E é para uma Deus. coisa interessante, Carlinhos, que até a moção, né, o tema da renovação carismática para esse ano, transformai-vos pela renovação do Espírito, né? Deixai-vos transformar ou transformai-vos pela renovação do Espírito. Você está até aí com a camisa, Romanos 12, não é? Então fala isso, de um caminho para que a gente possa viver também essa temática de ser sentinela na casa de Israel, de viver esse período pós-jubilar. O próprio tema desse ano já nos alerta, não é? Não tomar a forma do mundo, viver uma santidade de povo para que possamos agradar a Deus, não é? Então, viver a santidade é possível viver, e quando você fala isso de nós resgatarmos de uma maneira pessoal a nossa busca de intimidade com Deus, não só fazer coisas para Deus. Nós estamos vivendo nesse tempo aí que Deus permitiu que a gente parasse as nossas atividades pastorais, para que a gente pudesse dar atenção para aquilo que é essencial na nossa vida. O essencial não é fazer muita coisa, o essencial não é fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente está aprendendo de novo que o essencial é a intimidade, é a amizade com Deus, é ter esse colóquio amoroso com Deus que alimenta a espiritualidade todo dia. No início você falava quantos irmãos que já passaram por essa experiência da graça do batismo no Espírito Santo, teve a sua vida transformada, e eles não estão mais no caminho, porque não basta apenas fazer a experiência, é necessário que a experiência ela seja alimentada todo dia. E nós, de uma maneira assim bem clara e objetiva, nós carismáticos, alimentamos a nossa experiência todo dia na nossa oração pessoal, alimentamos a nossa experiência diária na Santa Missa, na adoração, na recitação do terço, na leitura da palavra, na nossa vivência comunitária no nosso grupo de oração semanal, sabe? Então, isso me traz, assim, quando você partilha isso, me traz, assim, um sentimento de voltar a essas práticas, que muitas vezes no caminho a gente vai perdendo. Então, quando o Vinícius também, ele fala assim, olha, tanta coisa boa que ele falou, não é? Ele diz assim, é possível ainda, na página 19, Carlinhos, é possível ainda que tenhamos nos distraído com muitas coisas boas, mas acessórias. E aí eu fico pensando, meu Deus, que são essas coisas boas? A gente pode dizer, a renovação carismática tem uma identidade. Ninguém olha para o pé de banana e quer encontrar manga. Quando você olha para o pé de banana, você quer encontrar banana. Quando olham para um grupo de oração da renovação carismática ou para um carismático, se espera encontrar frutos dessa experiência. Porque exatamente. O que testifica que nós somos batizados no Espírito Santo, e o Vinícius fala isso com muita propriedade para nós, nos ensina isso, não são as experiências epidérmicas, os arrepios, os choros, ou os sentimentos externos, mas são os frutos da graça de Deus na nossa vida, fruto de conversão, de santidade, de amor, de perdão, de verdade, de justiça. Está lá, né? Gálatas 5:22, vai seguindo isso. A palavra vai falando isso para nós. E aí ele fala, mas coisas acessórias em detrimento daquilo que é essencial na RCC.
Deus mesmo projetou a RCC, fez a ela um chamado preciso e deu-lhe uma identidade que quer ver manifestada diante de todos os homens. Significa, Arlindo, as pessoas que te conhecem antes de Cristo acontecer na sua vida e depois de Cristo acontecerem na sua vida, precisam encontrar em você frutos do Espírito. As pessoas que me conhecem antes de Cristo acontecer na minha vida e depois de Cristo, elas querem encontrar frutos do Espírito. Não é? E os irmãos também que estão aqui nos acompanhando. É essa atração que faz as pessoas virem para a comunidade. Um pagão, olhando para um grupo de cristãos, percebeu que havia algo diferente naqueles cristãos e esse pagão disse: vejam como eles se amam. Isso é um fruto da graça de Deus, na nossa vivência carismática. Eu quero ler só mais um pouquinho aqui, Carlinhos. Que é da renovação carismática católica, resgatando-a, guardá-la, ainda que em vasos de barro, e ter guardado, propagá-la, para que a cultura de Pentecostes seja implantada. Então eu vejo que é um caminho que o Senhor está dando para nós, um caminho de santificação pessoal e comunitária. Só nesse tema que nós partilhamos nessa noite, não é mesmo, Carlos? Com certeza, e assim, afirmando aí, eu preciso despertar no irmão e na irmã um querer viver isso, ou seja, eu olhar para aquela pessoa como eu olhei muitas pessoas no começo da renovação e falo assim, eu também quero isso para mim, eu quero viver isso aí que essa pessoa está vivendo, entendeu? Despertar isso, para que a pessoa possa, poxa, o que é isso? Eu quero viver isso. E aí, quando você relembrava aquilo que eu havia falado sobre as pessoas que experimentaram e se afastaram, eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, que participa ou que não participa, se ajunte à igreja, se ajunte Amém. ao braseiro, porque veja bem, Amém. num braseiro, se você pega uma brasa e tira e afasta ela do braseiro, o que acontece com ela, Joelson? Com aquela brasa que estava junto com o braseiro. Se ela estava junto, no braseiro, você pega ela, afasta ela e coloca ela de lado assim. Qual a tendência? apaga. Vira um carvão. Verdade. E o braseiro, quem mantém aquele fogo é o Espírito Santo. Então, se eu me afasto desse braseiro, e aí, eu vou falar uma coisa, não é um espírito qualquer, não é um Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, não é o espírito mundano, o nosso espírito humano, não é. É o Espírito Santo, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Não é um espírito qualquer, como você vai ver lá em Romanos. Não é o Espírito que habita em mim e você é o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, é nele que eu tenho que estar agarrado. Eu tenho que incendiar cada vez mais. Mas eu só posso me incendiar se eu estou junto com todos. Porque um vai contagiando o outro. Se eu experimentei, eu não posso me afastar disso. E eu quero falar para você, meu irmão, se tem alguém que estava desanimado, meu irmão, essa é a hora. O chamado é para todos nós. E para todos aqueles, o cumprimento é para todos nós. A quem escutar o apelo, o Espírito Santo é para agir em mim e em você e em qualquer pessoa que ouvir o apelo. Sabemos muito bem que não há restrições para receber o batismo do Espírito Santo, sim ou não?
Sim. E aí eu costumo, às vezes, dar uma cutucada e perguntar. Só há um impedimento. Você mesmo. Só você pode impedir a ação do Espírito Santo. Só você. Só você. Aleluia. Se afasta do Espírito Santo. Ele não se afasta de você. Então, meu irmão, essa proposta que o Senhor tem, a partir dessa moção, a partir dessas profecias, é para que a gente possa estar juntos, no grande zero, e incendiando cada vez mais, e chamando cada vez mais aqueles que estão se apagando, aqueles carvões, a se ajuntarem a nós e avivar mesmo, e a incendiar e tornar uma fogueira enorme. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Amém. Carlinhos, a impressão que eu tenho, não é? A gente já está quase chegando aí ao final da nossa live, preparar para a gente poder rezar. Não é? A impressão que eu tenho é quando acabar, não é, esse período de isolamento, de quarentena, é que vai acontecer uma grande e uma poderosa evangelização, porque muitas pessoas vão retornar para a igreja, retornar para os nossos grupos de oração. Eu não tenho no meu coração esse sentimento assim de será que o povo vai? Não, o povo vai, porque há um grande povo com sede voltando para as nossas comunidades, com fome, com sede, com desejo de Deus. E aí, os nossos grupos de oração deverão estar preparados para receber essas ovelhas, para cuidar dessas ovelhas, não é? Para que essa experiência comunitária que você fala, para que esse braseiro possa inflamar cada vez mais. Hoje nós estamos reclusos nas nossas casas, mas a evangelização ela continua de uma outra maneira, não é? Mas esse chamado de ser sentinela, de ser constituído como sentinela, é um chamado que ele independe de tempo de quarentena ou não, porque a gente pode rezar, a gente pode ligar para alguém, a gente pode orientar, a gente pode direcionar, tantas coisas que é possível fazer nesse tempo de isolamento. Portanto, eu e você que caminhamos na igreja, caminhamos no grupo de oração, devemos ser esse povo da esperança, povo da alegria, porque um batizado no Espírito Santo, o Carlinhos falava aqui para nós, ele tem profecia no olhar, palavras do Santo Paulo VI, ele tem profecia no olhar, palavra nos lábios e ele tem fogo no coração. Portanto, é tempo de nós nos prepararmos para que quando tudo volte ao novo normal, nós possamos incendiar o mundo com o amor de Deus. E eu quero resgatar aqui algumas coisas que nós fomos falando nessa live, né, nesse período pós-jubilar. Marcha missionária, compartilhar com toda a igreja a graça do batismo no Espírito Santo, avançar com mais força, não tomar a forma do mundo para que possamos agradar a Deus. Outra coisa interessante, nos nossos grupos de oração estão caindo essas chuvas de primavera, ou seja, um novo Pentecoste sobre toda a corrente de graça, sobre o movimento eclesial e sobre todas as expressões carismáticas da renovação carismática. É tempo de obediência, docilidade e fé. E você falava também da questão da visão espiritual, que nós precisamos ser servos e servas que têm visão espiritual para ver que os campos estão brancos nos nossos grupos de oração. E a RCC é uma estratégia de Deus para a igreja e para todos os homens. E o Vinícius, né, falava disso para nós no ENF, desses 3 verbos que nós vamos viver nesse triênio: resgatar, guardar e propagar a identidade da renovação carismática católica para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Portanto,
como sentinelas, Carlinhos. O sentinela na Bíblia, o Vinícius também nos ensinava isso. O sentinela na Bíblia, ele tem 3 funções. A trombeta tem 3 funções na Sagrada Escritura: anunciar um perigo, anunciar o ano da graça do Senhor e anunciar a vinda do Senhor. Nós, como sentinelas, somos chamados a anunciar quando as ovelhas estão em perigo, a anunciar o ano da graça do Senhor e a dizer: vigia, porque o dia do Senhor está mais próximo do que a gente imagina, não é? Então, é um tempo bonito que a gente está vivendo dentro do nosso movimento. A nossa perspectiva tem que ser uma perspectiva de coragem, de alegria, de fé, de ardor, porque esse tempo é um tempo que está nos ajudando a nos santificar. E o Monsenhor Jonas, em um dos enfes, ele convocava os homens e as mulheres, ele dizia assim, que todos os homens devem ser Mister Pentecostes e todas as mulheres na renovação devem ser Miss Pentecostes, dizendo assim que nós devemos ser guardiões da identidade e também propagadores e também aqueles que resgatam a identidade da renovação carismática. Carlinhos, queria pedir a você para fazer aí suas considerações finais, para a gente poder rezar um pouquinho, não é? Eu gostaria só de lembrar, principalmente nós, que estamos dentro de ministérios, né? Coordenadores de ministério, coordenadores de grupo de oração, de regionais, né? Coordenadores de dioceses. A palavra é muito clara e a gente não pode deixar de fugir daquilo, porque o Senhor está dando uma ordem para Ezequiel, né? E você acabou de falar aqui do chamado, do que o sentinela precisa fazer. Mas veja bem, Deus vai nos cobrar. Pois é. Deus vai nos cobrar. Vai cobrar do amor que a gente não amou. Vai cobrar da caridade, de todos os frutos que o Espírito Santo proporciona, ele vai cobrar. Lá, ele vai cobrar. Por que você não fez isso, meu irmão? Por que você não fez aquilo? Então, vamos lembrar um pouco disso, porque nos nossos grupos de orações, nos nossos tempos de ação, de renovação, de renovados, é que a gente precisa fazer isso. É sair e propagar o amor e viver o amor. E aí, cada um de nós tem uma responsabilidade, não podemos fugir disso. Não podemos negligenciar o chamado que Deus nos conduz, porque Ele vai nos cobrar. É uma responsabilidade nossa. Mas é uma responsabilidade que não fazemos sozinhos. É uma responsabilidade que o Espírito Santo nos ajuda. Só Ele pode nos ajudar. Só Ele pode nos ajudar. Então, essa era aquilo que eu queria deixar para cada um irmão aí. Vamos ser como cristãos. O cristão é alegre. O cristão é propagador daquilo que habita nele. O que habita nele? O Espírito Santo. E não é um espírito qualquer. Uma coisa que vem assim, Carlinhos, que eu acho que é uma coisa bem concreta, né? Aqui tem coordenadores de grupo, tem servos de grupo que estão aqui, até de outras dioceses que estão acompanhando conosco. Chega para o teu coordenador de grupo, de diocese, de regional, de setor, como é a divisão aí na diocese que você participa, e se coloca, diz assim, olha, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para colaborar com esse mover, com essa moção profética? Não é? Mesmo nesse período de quarentena, existem muitas coisas que podem ser feitas, né? Aqui no nosso caso, nós temos a Adriana, nossa coordenadora diocesana. Quem é daqui da nossa diocese? Olha, o que eu posso fazer para ajudar? Além de rezar concretamente, porque nessa obra de evangelização, de ser sentinela, de ser guardião, nós precisamos caminhar de mãos dadas, um dando a mão para o outro, somando,
para que o reino de Deus aconteça e a evangelização atinja todas as esferas da nossa igreja. Carlinhos, nós temos 4 minutinhos para rezar, então quero que você, por favor, conduza aí esse momento de oração. Quero fazer aqui um ato de união ao Espírito Santo, segundo a nossa querida Beata Helena Guerra. Senhor Jesus, comunico, te suplico, o teu Espírito à minha alma. Batiza-me mais uma vez no teu sangue. Associa-me à tua oblação eucarística no tabernáculo. Enriquece-me de graças sempre maiores. Sobretudo, infunde-me o dom da oração verdadeira e perseverante. Doa-me um coração novo, purificado pelo teu amor, onde os afetos te sejam agradáveis. Visita, Senhor, este meu pobre coração e transforma-o em um vaso de eleição. Corrige minhas intenções para que não sejam viciosas ou muito humanas, e faz com que as minhas orações sejam conforme a tua vontade. Faz-me semelhante a ti na paciência, para que eu suporte os sofrimentos e as dificuldades junto a ti. Faz com que eu fale, Senhor, agindo conforme o teu Espírito, que as minhas palavras te glorifiquem e sejam úteis ao bem espiritual do meu próximo. Entrego, enfim, a ti todo o meu ser, para que, mediante o teu Espírito, o modele, o renove, o transforme, configurando-o plenamente a ti. Amém. Obrigado, Senhor, nós te damos graça, nós te louvamos, levanta os seus braços, vai glorificando o Senhor por essa noite, por tudo aquilo que nós vivemos. Bendito seja o teu nome, Senhor, pelo movimento da tua graça no nosso meio. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, por essa oportunidade de aprendermos de ti, Senhor, dessa partilha carismática, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Bendito tu sejas. Amém, Senhor. Glórias e louvores a ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Joelson, depois dá uma lembrada. Amém, meus irmãos. Dá uma lembrada. Amém. Uma alegria enorme. Carlinhos, muito obrigado pela sua presença, pela sua colaboração. Obrigado, Carlinhos, pela sua colaboração, né, por esse momento tão fecundo, profundo de partilha. Agradeço também a Monique, que permitiu que você pudesse fazer essa partilha aqui conosco, sua coordenadora de grupo de oração. Um abraço apertado para todo o grupo de oração, renovados em Cristo. Quero aqui fazer, né, dizer assim, ó, a partir de semana que vem, terças e quintas-feiras serão o nosso momento de partilha. Então, será no dia 16, aí depois 18 e aí sucessivamente. Terças e quintas-feiras será o nosso momento de bate-papo sobre a renovação carismática católica. Se você tiver alguma dúvida, não quis escrever aqui, depois você pode chamar no privado, não é que a gente coloca ou envia para o Carlinhos, ou a gente também ajuda aqui a responder. Tá bom? Foi uma noite abençoada. Agradecemos a você que participou conosco desse momento, junto conosco, tantos irmãos aqui rezando, partilhando, que contribuíram, que interagiram junto conosco, tá bom? Uma santa noite na presença de Deus. Daqui a pouco, às 22h30, nós vamos rezar o Rosário de São Miguel Arcanjo. Quem desejar participar, à vontade. Depois nós faremos o nosso clamor de intercessão e súplica. Carlinhos, grande abraço, meu irmão. Deus abençoe.
Tchau, tchau. Tchau. Estivemos unidos e reunidos no amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Viva Nossa Senhora!